Olá, amigos do canal Vista Pátria, mais uma edição, hoje sábado, véspera de manifestação no Rio de Janeiro, em São Conrado, contra Rodrigo Maia. Rodrigo Maia que está ficando isolado no Congresso. Só que isso tem assustado algumas pessoas, como aquele ser, que vai tentar a Prefeitura do Rio de Janeiro, o senhor Marcelo Freixo. O senhor Marcelo Freixo, hoje, noticiou nas suas próprias redes sociais, então é fonte primária, que ele... abre aspas, urgente, estou apresentando uma ação para impedir que Alexandre Ramagem assuma a chefia da Polícia Federal. Ramagem foi chefe de segurança de Bolsonaro em 2018 e é amigo dos filhos do presidente. Jair quer transformar a Polícia Federal numa polícia política a serviço do clã. Não podemos deixar. Esse é o medo do Freixo. Freixo está desesperado. Eu não costumo assistir muito aí esse pessoal da esquerda, mas antes de fazer essa matéria aqui, obviamente que eu fui lá ver as redes sociais do Freixo, tem um vídeo dele quase chorando ontem à noite, morrendo de medo das alterações no Ministério da Justiça e principalmente na Polícia Federal, falando inclusive lá do caso Marielle, e com medo aí, com medo não, mas ele questiona que o caso Adélio ele já está resolvido, mas o Bolsonaro quer achar um culpado. Não tem culpado, a Polícia Federal é maravilhosa, técnica, aquela mesma Polícia Federal que o senhor Marcelo Freixo dizia perseguir o Lula, por exemplo. Agora essa Polícia Federal virou técnica, virou maravilhosa, Sérgio Moro é o melhor cara do mundo, Haddad já elogiou o Moro, enfim, tudo para derrubar Bolsonaro. É muito importante observarmos isso para ver quem é o verdadeiro odiado pela esquerda no Brasil. Qualquer um pode ser absorvido pelo outro lado, menos aquele que realmente incomoda. E o Freixo, ele alega que esse novo, o provável novo diretor da Polícia Federal não pode ser de jeito nenhum, porque ele foi chefe de segurança do Bolsonaro. Então vamos trazer logo os fatos aqui para a realidade, antes que caiam em narrativas de malucos de esquerda ou da nova esquerda. Na verdade, o Ramagem, ele, como delegado da Polícia Federal, ele foi chefe da escolta do presidente Jair Bolsonaro, então candidato em 2018, na campanha eleitoral. E o que diz a lei eleitoral? Que todo candidato, ele, com determinado nível de projeção nas pesquisas eleitorais, tem direito à escolta da Polícia Federal. Então isso não era um privilégio do presidente Jair Bolsonaro. Todos os candidatos que apareciam com um determinado percentual ali nas pesquisas registradas no TSE tinham direito de ter uma segurança da Polícia Federal. E o que aconteceu? Tivemos a fatídica facada no Bolsonaro, Afinal, hoje está um lema muito grande, o pessoal falando, O Adélio foi o único que esfaqueou o Bolsonaro de frente. Todos os outros foram por trás. E naquela época, quando teve aquele problema da facada, foi trocado o delegado da Polícia Federal, que comandava na época, o Daniel França. Ele foi substituído por Antônio Marcos Teixeira e no segundo turno entrou o Alexandre Ramagem. Então não é que ele é chefe de segurança, como se o cara fosse realmente um segurança particular do Bolsonaro. Ele foi chefe de segurança ali, da segurança da escolta do candidato no momento da eleição, como determina a lei, de maneira completamente aleatória. Só que o Alexandre, ele acabou recebendo ali, fazendo um bom trabalho, ganhando a confiança do presidente. E é óbvio que num cargo político, num cargo que você tem que ter confiança em quem está chefiando, isso é assim em qualquer empresa. Então aqueles técnicos, aqueles positivistas que querem que o Estado funcione como uma empresa, vamos usar o exemplo de uma empresa. Por acaso, algum patrão vai colocar uma pessoa que não é da sua confiança numa chefia? Não vai, isso é óbvio. Então é ventilado aí que ele teria a aprovação dos filhos do presidente, e se tem a aprovação do Carlos Bolsonaro, aí que eu confio mais ainda no cara, Inclusive ele chegou a ser nomeado aí para a superintendência da Polícia Federal, se eu não me engano foi no Ceará, foi lá no Nordeste, mas acabou não assumindo porque ele foi para a ABIN, como diretor da ABIN, e trabalha hoje no serviço de inteligência.
Então, para termos hoje uma pessoa, né, que tem a expertise de chefiar uma agência de inteligência e depois ir agora para um comando da Polícia Federal para as operações na prática, isso é excelente. Isso é excelente para pegar medrosos como Marcelo Freixo. Marcelo Freixo está pensando já na sua campanha para a Prefeitura do Rio de Janeiro, mas qual é o grande medo do Marcelo Freixo? Por que o Ramagem coloca tanto medo na esquerda? Qual é o grande problema do Ramagem? Será só esse? Inclusive, ele muito histérico, fala do caso Marielle e tudo mais. O caso Marielle, né, já foi praticamente elucidado aí, teve a prisão dos executores. Afinal, vocês não dizem que o caso do Bolsonaro, do Adélio, foi esclarecido porque prenderam o Adélio? Então, pô, prenderam também lá os executores dela. Então tá tudo resolvido. É óbvio que não está, né? Tem mandante dos dois lados e é necessário descobrir quem são os mandantes. Mas eu acho que nem a esquerda está a fim de descobrir direito quem foi o mandante da Marielle, né? Essa aqui é a verdade. Vamos cá para nós. Agora, o Brasil quer saber quem foi que mandou matar o presidente Jair Bolsonaro. E isso, esse valeixo que estava aí esse tempo todo, né, não fez nada para poder elucidar esse problema. Então, qual é o grande interesse do Deep State nisso tudo? Porque o Adélio visitou o anexo 4, onde tinha deputados do PSOL, na época em que ele era filiado ao PSOL. Queremos saber essa pergunta. A quem o Adélio foi visitar? Porque o nome do Adélio estava, no mesmo dia do atentado, ele estava lá no registro de entrada da Câmara dos Deputados. Como é que se explica isso? Foi um mero erro? Vocês querem mesmo que nós acreditemos nisso, Marcelo Freixo? Qual é o teu medo? E ele não para por aí, né? Ainda há pouco aqui, no momento da gravação desse vídeo, ele tuitou de novo. E diz que é amigo de todo mundo, o Ramagem, enfim, estão demonizando o Ramagem. Pelo visto, esse Ramagem bota medo na esquerda, né? Não conheço muito ele não, mas é bom a gente fazer aí o Kim Paim, hein, ó, faz um dossiê do Ramagem pra gente descobrir quem é o Ramagem. Vamos lá, olha o que o Freixo tuitou ainda há pouco, né? Vamos ser claros, essa é uma família de mafiosos. Carluxo é apenas uma prova de ferro, ou pitbull raivoso. O chefe do esquema criminoso de notícias falsas, montado com dinheiro público dentro do Palácio do Planalto. É o capo do clã, Jair Bolsonaro, ele é o dono da milícia digital. Bolsonaro, presidente, escuta um pouquinho o professor Olavo de Carvalho, o que você está faltando para processar o Marcelo Freixo? Ele está te acusando aqui de ser dono de milícia. Está na hora da gente parar de fazer embates e ir pro pau. Por que você no processo o Marcelo Freixo faz ele provar que o senhor é dono de milícia? Carlos Bolsonaro, faz o que o professor Olavo de Carvalho falou. Vai lá, ele te chamou de capo do clã. E aí, vocês vão deixar isso barato até quando? Processem o Marcelo Freixo. Afinal, o Marcelo Freixo, se você falar um ai dele, ele vai processando todo mundo. E com o Ministério Público do Rio de Janeiro completamente tomado pelo PSOL, né, é fácil ganhar todas as causas, não é mesmo, Marcelo Freixo? Então tá aqui, ó, a grande verdade, né, do Marcelo Freixo atacando a família do Bolsonaro e chamando o presidente de dono de milícia e o Carlos Bolsonaro de capo do clã. Tá na hora de tomar uma atitude. Sem atitude, eles continuarão tripudiando. Então eu quero saber a pergunta que não quer calar. Por que o Marcelo Freixo tem tanto medo do Ramagem? Qual é o problema dessa troca na Polícia Federal? Por que o Deep State está nervoso? Por que vocês estão histéricos com isso? Queremos saber. Nós estamos muito curiosos para entender a posição histérica desse ser chamado Marcelo Freixo, o cara que é a favor do socialismo e da liberdade. Estamos vendo bem como funciona isso na prática nessa quarentena. Meus amigos, então volto a reforçar o anúncio da manifestação amanhã em frente à casa do Rodrigo Maia, na praia de São Conrado, às 10 horas da manhã. Tinha informado o horário errado outra vez, já coloquei na comunidade do canal, mas também já estou aqui dando anúncio para vocês. Quem for do Rio de Janeiro, marque presença amanhã, porque a guerra continua. Moro se foi, mudanças boas virão, mas temos um problema sério
dentro do Congresso Nacional. Bolsonaro precisa governar. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para chegar até mais pessoas. Tchau, tchau.